Homilia diária, quarta-feira, 7 de novembro de 2018. Olá, minha família de oração, salve e paz e que Jesus os abençoe. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vamos, a partir deste exato momento, a reflexão da liturgia de hoje. Comecemos a nossa experiência em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedimos, Senhor, que esta palavra se torne viva e eficaz na nossa vida e não volte para o Senhor, sem produzir em cada um de nós o efeito que tanto você espera. O terceiro dom do Espírito Santo é o conselho. O conselho que nos permite orientar os outros e ajudá-los a descobrir qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Não se refere tanto a coisas práticas, mas às questões maiores que têm a ver com o seu sentido da vida. Isso nos mostra que o Espírito Santo não se derrama em nós só para fazer crescer a nossa intimidade, mas também para o serviço dos outros, porque ninguém cresce verdadeiramente na vida espiritual se não se entrega com generosidade aos irmãos. A pessoa profundamente espiritual interessa muito ajudar os outros a crescer e a caminhar pelo bom caminho. Mas tenhamos sempre que este dom do conselho não se refere a qualquer conselho, mas a coisas mais profundas da vida. É, antes de tudo, a capacidade de motivar os outros para serem fiéis a Deus no caminho de sua existência. Na primeira leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Filipenses, Paulo dirige algumas recomendações aos cristãos de Filipos. Cada uma tem a sua motivação e a sua explicação. Em primeiro lugar, os cristãos devem dedicar-se com temor e tremor à sua salvação. Ao mesmo tempo, devem lembrar-se de que só Deus pode suscitar neles a capacidade de viver de acordo com a sua vontade. Em segundo lugar, os cristãos devem resplandecer como astros no mundo, não para se exibirem, mas para conservarem a palavra da vida. Em terceiro lugar, os cristãos hão de contribuir para o crescimento da alegria do apóstolo, na medida em que dispuserem a oferecer a vida em sacrifício agradável a Deus, isto é, por simples satisfação pessoal, mas para assemelharem a Cristo Jesus e a se disporem para a comunhão com o Pai. No Evangelho de hoje de Lucas, depois de deixar a casa do fariseu, Jesus encontra-se com a multidão e o seu discurso torna-se mais íntimo e muito radical também. No texto de hoje, temos duas parábolas, precedidas e seguidas por dois convites à renúncia. Ambas as parábolas convidam à reflexão antes de compreender qualquer iniciativa, para nos darmos conta de termos capacidade para as terminar. Há que evitar a ligeireza e também a temeridade. Uma vez que se decidiu, também é preciso avançar com fidelidade. Um fracasso devido à indecisão ou à saudade seria imperdoável. Também o seguimento de Jesus no caminho que leva dedicadamente para Jerusalém e para o Calvário é uma empresa muito exigente, pela qual é preciso jogar toda a vida. É sobre esta realidade que se fundamenta o convite inicial e final desta página evangélica, onde lemos uma das mais radicais exigências de Jesus.
odiar o pai, a mãe, carregar a sua cruz e seguir Jesus, renunciar a todos os bens, são algumas das exigências que não deixam margem para dúvidas. Pelo contrário, o seu caráter paradoxal fere a nossa sensibilidade e leva-nos a gritar de escândalo. Mas isso seria um modo mais ou menos elegante de nos subtrairmos ao convite de Jesus para continuarmos a fazer o que nos é mais fácil. Meditação. A ação e as palavras de Jesus nada a ver com a sua campanha eleitoral, como a que nós conhecemos, onde o candidato promete mundos e fundos, tudo será melhor, não haverá problemas, a vida será mais fácil e feliz para todos. Jesus, pelo contrário, sendo seguido por uma grande multidão e, portanto, tendo sucesso, não lhe alimenta ilusões, mas dirige-lhes algumas das palavras mais duras que lhe saíram da sua boca. Apresenta claramente a exigência da radicalidade evangélica de que falamos. Essa radicalidade não é genérica nem irracional. O seu convite implica opções que deixam transparecer as grandes motivações da radicalidade que Jesus exige aos discípulos. A primeira das opções recai sobre a própria pessoa de Jesus. Se alguém vê ter comigo, quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser o meu discípulo. A renúncia aos bens, às pessoas, não é fim em si mesma, mas tem em Jesus, Mestre e Salvador, a sua primeira e última motivação. Não se deixa a família e os bens só por deixar. Deixa-se para alcançar aquele que nos alcançou. Poder tornar-se discípulo de Jesus é um ganho tão grande que vale a pena deixar tudo e todos por sua causa. O amor a Jesus Cristo é a grande motivação de todas as nossas renúncias, incluindo, se tal for preciso, a renúncia à própria vida. A opção por Cristo implica renunciar, que não apresenta uma racionalidade simplesmente humana, mas uma razão que acabará por fazer a definitiva satisfação à mente e ao coração do discípulo. É especialmente Lucas que recolhe esses ensinamentos de Jesus. Escrevia para uma comunidade que precisava de ser incentivada a crescer na sua adesão ao essencial do Evangelho. Precisa de evitar distrações com coisas secundárias como preocupações terrenas e desculpas fúteis, algo de muito atual também para nós. Na igreja, fomos iniciados na boa nova de Jesus Cristo. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Está lá em 1 João capítulo 4, versículo 16. Recebemos o dom da fé, que dá fundamento à nossa esperança, orienta a nossa vida e nos inspira a deixar tudo para seguir a Cristo. A nossa experiência de fé pode resumir-se em 3 pontos. É uma adesão total e alegre à pessoa de Jesus. É união com Cristo, no seu amor pelo Pai e pelos homens, por meio deste amor, segundo as exigências de uma vocação reparadora, que comporta a exigência da cruz. É uma participação na missão da igreja no mundo de hoje. Nota-se radicalismo desta fé, adesão de toda a nossa vida à vida de Cristo, isto é, uma fé que orienta a nossa vida e nos inspira a deixar tudo para seguir a Cristo. Cristo é a motivação fundamental das nossas opções pessoais e também comunitárias. É de verdade a mais definitiva razão das nossas renúncias, da nossa vida. Oração. Senhor, Tu és a verdade. Não te enganas, nem nos enganas.
Indica-nos claramente as condições da felicidade que nos prometes. Querem-nos pobres, pobres nos afetos, pobres nas coisas materiais, pobres naquilo que pensaríamos dar-nos uma vida feliz. As tuas palavras chocam-nos. Não nos mandastes amar-nos uns aos outros como tu mesmo amas, porque nos amas agora, odiar pai e mãe e a própria vida? Queres com isso dizer-nos que havemos de renunciar a todo o amor possessivo para avançarmos no caminho do amor, apoiando-se em ti? Envia sobre nós o teu Santo Espírito, que nos faça compreender que é bastante rico quem te possui a ti e que só é pobre de afeto quem te recusa. Infunde em nós o teu Santo Espírito, que faça realmente crescer em nós a caridade verdadeira e nos dê a força necessária para que, carregando a nossa cruz, sigamos os teus passos. Amém, amém, amém. Vamos repetir frequentemente e viver hoje a palavra. Está em Filipenses capítulo 2, versículo 15 seguintes, que diz: brilhai como astros no mundo. Repito, brilhai como astros no mundo. Tem Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Repito, e disse-lhes: ide a todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Cada atividade neste mundo é missão dada por Deus para sermos seus representantes. Nossas palavras, nossas atitudes serão testemunho ou mancha. Tornar visível a nossa fé por meio dos atos e palavras é a missão mais urgente. E faz isso quem foi transformado por Jesus. O cristão tem sim a missão de colaborar na construção de um mundo melhor. Um dos meios é escolher políticos dignos. A minha missão é fazer com que o Brasil mergulhe no amor de Jesus Cristo. Cada um de nós tem uma missão. É preciso encarar isso com a convicção de que em Cristo somos mais que vencedores. Repito, que em Cristo somos mais que vencedores. Hoje, nós temos a missão de fazer o nome de Jesus conhecido. A repetição do nome de Jesus preencherá todos os nossos corações. Quando Deus chama alguém, também o capacita para a missão. Deus chama você a viver a vitória de Jesus. Repito, Deus chama você para viver a vitória de Jesus. Não deixe nada tirar de você esta certeza. É preciso ir além das nossas paredes e expandir as nossas ações evangelizadoras. E meu amado e minha amada, nunca, jamais se esqueça, Deus ama muito, muito, muitíssimo você. Dai-nos a bênção, Mãe querida, Nossa Senhora Auxiliadora. Dai-nos a bênção, Mãe querida, Nossa Senhora Auxiliadora. A nossa proteção está em nome do nosso Senhor, que fez o céu e a terra. Estamos unidos e permaneceremos sempre unidos em nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.